Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal. No vídeo de hoje eu tenho uma honra de conversar com alguém que vocês provavelmente já conhecem também, minha esposa Flávia, minha parceira aqui na FB Clinique e, obviamente, oftalmologista aqui da clínica. Ela já passou por 3 cirurgias comigo. Primeiro foi só uma lipo, quando eu estava ainda na época da residência, lá em São Paulo. Segundo, foi uma cirurgia mais completa, que foi depois da gestação dos gêmeos, né, dos nossos filhos mais novos. E a mais recente, que foi uma blefaroplastia para rejuvenescer o olhar. E hoje ela vai compartilhar com vocês essa experiência de estar do outro lado, né, do lado da paciente. Para quem ainda não te conhece, Flávia, conta um pouco sobre quem é você, sua profissão e qual que é o seu papel aqui na clínica. Olá, pessoal. Então, eu sou a Flávia, eu sou oftalmologista aqui da FB Clinique. Então, eu atuo tanto na parte da estética, com a blefaroplastia junto com o Dr. Felipe, como também nas cirurgias para deixar os pacientes mais livres e independentes do uso dos óculos. Hoje é a minha especialidade principal e o enfoque que a gente traz aqui para o nosso trabalho na FB Clinique. Então, Flávia, vamos voltar um pouquinho no tempo e para você contar para a gente como que você se sentia depois das gestações, especialmente da gestação dos meninos, né, dos gêmeos. Então, na minha primeira gestação, eu já tinha feito uma lipo antes, então eu acho que eu consegui retornar a um corpo muito parecido ao que eu tinha antes. A Rafaela nasceu prematura, de 34 semanas, então minha barriga cresceu, mas não chegou àquela explosão. Então, eu acho que eu consegui voltar, né? Mas daí na gestação gemelar foi ladeira abaixo, né? Eu lembro até de um episódio que a minha sogra me pegou, eu tava conversando pelo WhatsApp, por vídeo, e eu estava no espelho pegando na minha barriga, mexendo, porque eu estava assim, eu não conseguia me conformar com aquela mudança. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Eu falava, Felipe, isso aqui não vai voltar? Ficava distendida, muito excesso de pele até que não era tanto, mas extremamente distendida. A minha mama já era uma coisa que me incomodava há muito tempo, tanto que a primeira vez que eu fiz a lipo, eu pensei em fazer a mama, mas daí eu não quis, porque eu ia ter filho, e falei, vou deixar. Então a mama também me incomodava muito, mas assim, o que foi mais chocante que mudou foi a questão da diástase, que era aquele aspecto que você estava sempre distendida, né? Eu lembro que uma paciente chegou para mim, os meninos já tinham nascido há 5 meses, falou para mim, doutora, você está grávida? Daí eu falei assim, não, eles já nasceram faz 5 meses, mas o resultado está aqui ainda, né? E como que você, assim, você sempre lidou bem com relação ao seu corpo, ou foi a maternidade que trouxe esse novo olhar para você, falar assim, ah, putz, eu quero fazer alguma coisa? Então, eu acho que eu nunca lidei muito bem com o meu corpo. O meu peito sempre foi uma coisa que sempre me incomodou. Eu já tinha feito uma mama redutora quando eu estava ainda na faculdade, no 5º ano da faculdade. E aí melhorou bastante, mas foi uma coisa passageira. Eu não coloquei prótese na época. Então, foi bom, mas logo depois a mama continuou caindo. Então, isso ficou uma mama muito pesada ainda. Então, isso sempre me incomodou. E aí eu acho que hoje o meu corpo é muito melhor do que o meu corpo antes, né? Eu nunca fui uma mulher que tinha bumbum, não sou muito acinturada, eu acho que eu nunca consegui atingir o meu objetivo antes da maternidade, né? Então, eu acho que hoje eu estou muito melhor do que antes. Eu falo que assim, que hoje o nosso foco maior aqui na clínica, nosso foco não, né? Mas a procura maior aqui na clínica normalmente são por mulheres que fizeram, que tiveram filhos, que sentiram essa mudança no corpo, igual a Flávia está falando. Mas você percebe que até mesmo a Flávia relatou que mesmo antes da maternidade tinham algumas coisas que incomodavam nela. Em geral, pacientes que têm mamas muito grandes, que era o caso da Flávia, elas se incomodam, porque é uma coisa que ela vai muito além da estética. Eu sempre bato no martelo, falando que é uma cirurgia que traz uma liberdade para o paciente. E para a Flávia, quando ela fez essa cirurgia na época, foi muito libertador também. E, obviamente, às vezes aquela paciente que não tem tanta cintura, tem aquela gordurinha localizada nos flancos e às vezes coloca uma roupa, fica mais marcando, também é uma paciente que às vezes acaba procurando a gente aqui para fazer uma lipoaspiração, mudar o corpo. E claro, né, pessoal, é o que eu falo, que eu falei para Flávia, depois de fazer uma cirurgia plástica, a tendência, por mais que a paciente já tenha tido filhos, ou voltar ao que ela era antes, né, da maternidade, ou às vezes até melhorar. No caso da Flávia, ela sentiu que teve essa melhora, que ela sente que hoje ela está melhor com o corpo dela do que quando ela era mais nova, por exemplo. Flávia, conta pra gente aqui, mesmo você sendo médica, mesmo você conhecendo, porque a gente sempre está discutindo os casos, enfim, você tem uma certa noção sobre todo o processo, que é o pós-operatório da cirurgia plástica,
Você ficou com medo em algum momento? Você teve insegurança antes de fazer a cirurgia, principalmente depois de ter sido mãe? Como que foi essa logística para você? A primeira vez que eu fiz a lipo, eu não tinha filho ainda, eu fiquei com mais medo, porque as pessoas ficam, mas você não precisa. Eu acho que é isso que as pessoas, eu vejo as pacientes falando, que é um tabu, a aprovação dos outros. Mas você não precisa, vai correr um risco. Então eu lembro que eu cheguei a pesquisar na internet e eu via que sempre tinha muitos problemas graves com não especialistas, né? Pessoas que não tinham aquela especialidade, aquela capacidade de treinamento, iam realizar. Quando eu fiz a cirurgia pós-parto, por mais que eu tivesse os meus filhos, eu acho que aquela sensação de eu não estar feliz comigo, e não era nenhuma coisa que o Felipe falava, mesmo sendo cirurgião plástico, eu não aceitava aquilo, eu estava era muito ruim aquele meu aspecto. Então, mesmo tendo os filhos, eu não tive medo nenhum. Eu fui, né, com a confiança, nem pensei, até porque eu acho que era uma coisa tão evidente que tinha uma aprovação de todo mundo, né? Realmente, ela precisa, né? Precisa voltar a ser o que era, pelo menos um pouco, que era antes, né? Eu falo que, eu até brinco, falo assim, gente, dá 6 meses a Flávia fica com um circo-tico pra fazer uma cirurgia plástica, eu tô brincando. Mas assim, ela gosta muito de se cuidar desse procedimento. Eu nunca falei nada pra ela, mas ela sempre, acho que na maternidade foi o que mais incomodou ela realmente, mas eu não achava que tinha mudado tanto o corpo dela assim. Claro, eram coisas que poderiam melhorar, mas assim, eu sabia que era um processo, né, que você operou, os meninos tinham 7 meses, né? 7 meses. Que, tipo assim, tem gente que às vezes demora 1 ano e meio para retornar o corpo, mais ou menos, que era antes. Mas isso era uma coisa que incomodava, e o principal é que ela tinha uma diástase muito grande, porque a gestação gemelar, a barriga ficou muito grande, e o que eu sabia é que isso era uma coisa que possivelmente não ia conseguir melhorar só com mudança do estilo de vida, dieta, atividade física, né? Porque diástase, infelizmente, a maioria das vezes acaba sendo cirúrgico mesmo. Então isso foi uma coisa que ela sempre falava pra mim, que quer fazer, quer fazer. Então, e o que ela falou é verdade, né? Muita gente, as pacientes confundem um pouco. A lipoaspiração, por exemplo, ela é indicada para pacientes como a Flávia. São pacientes magras, que têm aquela gordurinha localizada, né? Então, não é para paciente que é cheinha, que quer emagrecer. Claro, hoje em dia, com as evoluções de tecnologia, a gente consegue fazer com a paciente que às vezes está um pouquinho mais acima do peso e ainda assim ter a segurança na cirurgia. Mas ela é para paciente igual a Flávia. Então, assim, a Flávia usava uma roupa, não ficava parecendo às vezes que ela tinha uma gordurinha localizada aqui ou ali. Mas quando ela colocava biquíni, né, ou quando ela se olhava no espelho, ela sentia que poderia melhorar. Só que as pessoas que estão ao redor olhavam para ela e falavam, Flávia, pra quê? Você vai fazer isso e tal. E aí o que ela falou é verdade, né? Depois da gestação, acho que não tem uma pessoa que não fala que a pessoa vai precisar fazer. Você vê, esses tempos recentes agora, a Virgínia, que é aquela blogueira, tinha um corpo super malhado, era um corpo super bonito, teve 3 gestações, e mesmo depois das 3 gestações, o corpo dela estava lindo. Só que tinha algumas coisas que incomodavam ela. Então ela foi e fez uma cirurgia plástica nesse sentido, tá? E Flávia, como que foi tomar essa decisão de operar comigo, assim, né? Claro, minha esposa, mas você sentiu uma confiança maior ou você teve um medo maior de fazer a cirurgia comigo? Eu falo isso desde a primeira cirurgia, porque na verdade você já fez algumas comigo, né? Mas a primeira eu acho que vai ser a que foi o principal, assim, que foi o momento que você falou, putz, vou operar com ele. Não, eu nunca tive medo, assim. Eu só acho que talvez o medo viria muito mais de você, né? Por fazer uma cirurgia numa pessoa conhecida, sempre tem aquele tabu, nossa, vou operar um familiar, né? Vou operar esposo, marido, mas em termos, eu como paciente, nunca tive esse medo, essa insegurança, não. Eu falo que muita gente pergunta assim, nossa, doutor, você teve coragem de operar sua esposa, né? Eu já operei minha gente, operei minha esposa, a família inteira da minha esposa, já operei minha mãe, já operei primas, enfim. Sogra, né? Então, quando a gente está lá na cirurgia, isso é uma coisa que todo mundo me pergunta. Quando a gente coloca o campo cirúrgico, fica parecendo, por exemplo, se a gente vai fazer uma lipo na barriga, fica parecendo só a barriga ali. Eu não vejo o rosto da pessoa. Então, para mim, é uma coisa, é igual o trabalho de todo mundo. Eu vejo aquilo como o meu trabalho, eu tô ali concentrado. E óbvio, né, gente? Eu sempre opero com outro cirurgião plástico. Então, na verdade, o CFM orienta isso, que todas as cirurgias devem ter um outro médico capacitado para realizar aquele procedimento ou finalizar aquele procedimento. Digamos assim, que o cirurgião principal às vezes passou mal na cirurgia, desmaiou, e a cirurgia está no meio. Tem que ter alguém que saiba finalizar aquela cirurgia. Então, eu sempre sigo isso à risca, eu sempre opero para auxiliar,
Porque eu gosto de ter ali uma outra pessoa também capacitada para poder me ajudar no procedimento e, obviamente, discutir. Às vezes tem casos que são mais complexos ou menos complexos e principalmente nesses casos que são família, né? Porque eu acho que tem que ter uma pessoa mais neutra ali na hora da cirurgia. Mas, enfim, isso nunca me afetou, foi uma coisa bem tranquila. Hoje tranquilo para mim. E então acho que isso transmite um pouco essa segurança para os meus familiares, né? Flávia, e agora, você lembra como você se sentiu no dia da cirurgia e nos primeiros dias do pós-operatório? Como que foi essa experiência para você? Olha, é difícil o pós-operatório. A primeira cirurgia que eu fiz foi só a lipo, né? Eu senti uma dor muscular, como se eu tivesse ido na academia, foi tranquilo. Tanto que uma semana depois voltei a trabalhar tudo. Já na cirurgia, né, pós a maternidade, foi uma cirurgia maior, então eu fiz a mama junto, eu não tinha prótese na época, então eu lembro que a mama me incomodou muito porque você não consegue apoiar, você não consegue levantar da cama sozinho, então você cria uma dependência muito grande e eu sentia muito incômodo para respirar, né, pela questão da pressão da prótese ali embaixo do músculo e por uma dor assim que você para e pensa, meu Deus, mas assim, engraçado que eu até estava falando isso para o paciente. Eu sentia muita dor, falava, né, mas eu nunca me assim, duvidei, assim, por que eu fui fazer isso? Jamais, porque era uma coisa que eu precisava tanto para mim, tanto que eu esperei 7 meses, né? Eu falei, ou eu faço agora, ou meus filhos vão começar a querer colo, vão ter aquela e eu não vou conseguir fazer mais. Então eu queria tanto fazer a cirurgia que eu nunca me arrependi, mas não vou falar que não foi penoso, né? A gente sente muita dor, você fica, né, dependendo. Claro que hoje o suporte pós-operatório levaram uma poltrona na minha casa, então eu fiquei bem mais independente, podia ficar levantando para ir ao banheiro sozinha, então não precisava toda hora chamar alguém. Então isso facilitou, mas realmente é um pós-operatório que exige paciência, né? Você compreender todo o processo e aceitar e pensar, focar no resultado final. Eu falo que eu gosto sempre de falar isso para os meus pacientes. Os primeiros 7 dias do pós-operatório de uma cirurgia plástica, claro, as menores nem tanto, mas as cirurgias maiores, ele te humilha, né? Ele deixa você lá no chão, aquela fase do arrependimento. Depois ele te enaltece, né? Então é um processo, né, pessoal? Então, isso que eu gosto de acompanhar muito de perto os meus pacientes, explicar isso. Os primeiros 7 dias é a fase mais chata, a fase mais crítica, a fase que o paciente fica mais inseguro, e aí isso vai melhorando gradativamente para caminhar para um resultado final ao longo de 6 meses, né? Então, essa ansiedade, porque às vezes o paciente com 30 dias ela está super bem, já não sente mais dor, já está fazendo a rotina de vida dela normal, só que às vezes ela ainda está inchada, às vezes ainda sente, dependendo do que ela for fazer, pode dar um pouco mais de inchaço, né, no final do dia, pode ter um pouquinho mais de dor. Então, cirurgia plástica é um processo. Não adianta a gente querer achar que com 30 dias você vai ter o seu resultado final, porque não é. Vai ser mais próximo de 6 meses e algumas pacientes até 1 ano. E Flávia, depois que os resultados eles começaram a aparecer, como que foi para você se olhar no espelho? Assim? Você acha que o que te chamava mais atenção era usar uma roupa ou se olhar no espelho? O que você sentiu, assim, que foi o primeiro impacto? Você falou, nossa, olha que legal. Eu acho que principalmente colocar uma roupa, porque assim, eu falo que depois você faz uma lipo, todas as roupas ficam bem em você. Eu lembro que quando eu fiz, eu chegava nas lojas e as vendedoras ficavam, meu Deus, ficou lindo, porque é isso que eu falo, até falei essa semana para uma paciente que tem muito desejo e muito medo de realizar. Mesmo que você seja magra, que você malhe, você nunca vai ter, claro, depende da sua genética, mas no meu caso, aquele contorno corporal que a cirurgia plástica vai te dar. Então, assim, aquele bumbum redondo, aquela lombar fundinha, que tudo fica bonito, né? Você tá mais acinturada, o peito alto, né? Encaixa bem na roupa. Então, assim, para mim mudou completamente. Assim, hoje eu tenho prazer em comprar roupas, em me vestir. Até mesmo, assim, biquíni, né? Antes eu tinha muita dificuldade em usar biquíni. Então, assim, o biquíni, né, principalmente, me incomodava muito. Nunca ficava bom. Eu tinha uma super restrição em comprar biquínis, né, principalmente a parte de cima. Então, hoje isso já não é uma coisa que me afeta. Na verdade, eu gosto, né? Então, acho que mudou completamente. E por isso que eu sempre falo, eu estou muito melhor, nem se compara do que eu tinha 15 anos e hoje eu estou com 38. Então, por isso que eu tento sempre manter, né, meu peso, continuo fazendo atividade física, que eu acho que é primordial para potencializar os resultados.
mas eu falo, eu indicaria, se a pessoa tiver que escolher alguma coisa para a cidade presente, eu daria uma lipoaspiração, com certeza, uma cirurgia de mama, porque isso aí é capaz de ajudar muito a gente a se restabelecer até como mulher, depois de todo esse processo, ainda mais eu que tive uma gestação gemelar. Eu falo que isso é uma coisa importante de frisar, né, pessoal? O resultado da cirurgia, ele é permanente o resto da vida? Claro que não. Se a Flávia não continuasse se cuidando, né, tendo uma alimentação balanceada, atividade física, ela poderia não atingir resultados que ela tem hoje, né? Então, ela teve uma mudança no estilo de vida dela, de rotina, de alimentação. Ela já era uma pessoa mais regrada, né? Só que ela intensificou isso e, obviamente, ela potencializa os resultados. Mas, às vezes, o contrário também acontece. Tem muitas pacientes que, às vezes, relaxam completamente depois da cirurgia e, às vezes, chegam com 6 meses, que seria o resultado final, e, às vezes, elas ganharam peso e esse resultado final nunca chega a aparecer. E aí a paciente, às vezes, pode até perder todo o resultado dentro desse período de 6 meses. Então, é super importante essa mudança do estilo de vida. Então, eu falo, a busca por uma transformação estética, ela vai demandar também essa mudança nos seus hábitos de vida, tá? Para você conseguir potencializar ainda mais o resultado da sua cirurgia. Flávia, agora vamos falar de uma cirurgia mais recente que você fez comigo, que foi a blefaroplastia a 2 mãos. A gente fala que faz a blefaroplastia 4, mas esse dia eu fiz sozinho. Por que você decidiu fazer mesmo sendo jovem, né? Mesmo tendo 38 anos? Então, eu lembro que o Felipe sempre falava, você vai precisar de uma blefaro cedo, porque a minha família, a minha avó, tinha uma pálpebra superior muito caída. E aí, claro, existiu uma facilidade por a gente estar aqui e vendo os resultados, isso sempre nos deixa mais confiante, obviamente. Então, inicialmente, eu me incomodava com a pálpebra superior, só que depois de um tempo, quando foi se aproximando da cirurgia, eu vinha notando que a pálpebra inferior, a minha maquiagem sempre estava borrada. Eu cheguei a questionar a mim mesma, né? Ai, meu Deus, será que é a maquiagem, o lápis que eu estou usando? E aí, depois eu comecei a chegar à conclusão que, na verdade, o que acontecia é que eu tinha um excesso de pele na pálpebra inferior. Acordava sempre aquele aspecto de inchado, sinceramente não era uma coisa que me chamava a atenção, mas mais a questão da maquiagem mesmo. Então daí eu falei, já que eu vou fazer a superior, até eu discuti com o Felipe, realmente tem um excesso, não é muito grande, né? Isso é uma coisa que eu vejo as pacientes chegam aqui, doutora, todo mundo fala, você é maluca de fazer blefaro, porque você não tem tanto. Mas o pequeno excesso, ele pode também dar um prejuízo na estética, na maquiagem, então eu acabei resolvendo fazer por isso, porque me incomodava a parte da maquiagem, né, e do excesso mesmo de pele, principalmente na pálpebra superior. Eu sempre falo isso, pessoal. Então, primeiro, tá? Isso é uma coisa que eu nunca fico falando pra Flávia. A Flávia que tem essas coisas. A cada 6 meses, que nem eu falei, ela tem um ciricutico pra fazer um procedimento. Agora já meio que encerrou, porque não tem muita coisa mais pra ela fazer, né? Agora é só bicho voador, essas coisas mais tranquilas, né? Mas a cirurgia da pálpebra são a cirurgia que a Flávia fez, né? Que por ser uma paciente jovem, era basicamente estética, né? Não tinha uma alteração funcional, não era uma coisa tão grande. Mas então são 2 motivos, 2 características que a gente avalia para indicar uma cirurgia de pálpebra. Primeiro se o paciente realmente tem uma flacidez, por mais que seja leve, durante o exame físico. Beleza, se o paciente tem, ok. E se o paciente tem o desejo de melhorar isso. Tem gente que não tem o desejo de melhorar. Por mais que ele tenha flacidez, eu vou precisar fazer a cirurgia? Não. E tem paciente que tem o desejo de melhorar, mas não tem uma flacidez. Às vezes vai ser indicado fazer outros tratamentos. Eu vou indicar também? Claro que não. Então, tudo isso a gente vai avaliar de forma bem individualizada. Então, não existe uma idade limite para o paciente fazer a cirurgia. A gente já operou pacientes de 30 anos, a gente já operou pacientes de 75 anos. Então, tem que ter essas 2 características para a gente poder indicar. No caso da Flávia, é o que ela falou já, foi um motivo basicamente estético, que quando vocês veem o antes e depois dela lá no Instagram, óbvio que teve uma melhora, né? Você vê que melhora, por mais que seja pouco, traz uma melhora e ela se sente melhor também. Então, você vê, foi uma coisa válida, tá? Inclusive, eu até comentei esses dias que essa semana eu recebi 3 pacientes jovens que vieram fazer blefaroplastia após o meu resultado. Então elas falam assim, doutora, a gente viu como foi bom para você, e aí todo mundo desaprova, né? Fica, por que o jovem vai fazer a blefaroplastia? Então ela falou, a gente viu o seu processo, viu como melhorou, né? A gente sentiu confiança e principalmente a naturalidade que eu fiquei. Então os pacientes, as pessoas olham, ninguém fala para mim, eu fiz uma blefaroplastia, porque
a gente busca sempre a naturalidade e isso que a gente alcança isso com a cirurgia. Então, isso foi legal. Eu acho que essa minha experiência encorajou mulheres jovens como eu, que desejam melhorar o olhar, mas sentiam medo do julgamento e até mesmo com as consequências do procedimento, né? As más consequências. Eu falo que a nossa geração, ela é um pouco diferente da geração dos nossos pais, por exemplo. Os nossos pais, nossos avós, eles tinham um pensamento assim: eu vou esperar ficar caída, totalmente caída, com excesso de flacidez bem grande para fazer a cirurgia, né? Hoje a gente já pensa de uma forma mais preventiva. Eu não quero esperar chegar a ficar totalmente caído para fazer. Eu quero já vi que tem uma coisinha me incomodando, se eu já posso resolver, é possível resolver, vou resolver para ficar sempre bem, né? Então a gente tem esse pensamento da nossa geração um pouco mais preventivo e isso acaba fazendo com que as pessoas da nossa idade, da nossa geração, acabam procurando às vezes um pouco mais cedo do que os nossos pais procurariam. Flávia, então você já fez, resumindo aqui, 3 procedimentos. Uma lipo, depois uma makeover, depois uma blefaroplastia. Você faria tudo de novo? Faria. Lógico que no começo a gente se arrepende. Quando eu fiz a cirurgia corporal não, mas quando eu fiz a blefaro, eu dei uma arrependida porque eu acho que eu não me programei no trabalho, né? Então eu fiquei naquela ansiedade de ter que voltar a trabalhar. Então até eu lembro que uma das nossas parceiras aqui falou para mim: Flávia, você está arrependida? Eu falei: tô. Mas assim, isso é uma coisa de dias, depois você consegue voltar ao trabalho normalmente, aí você já esquece, hoje eu já nem lembro, né? Então eu faria tudo de novo. Eu falo que nosso cérebro é inteligente, pessoal. Então, tudo que faz a gente sofrer um pouco, ele vai ter uma tendência a esquecer. Então, é bem comum, às vezes, a paciente tá no 7º dia, às vezes, por exemplo, ela precisa fazer a mama e precisa fazer a barriga. Aí ela quis operar de forma parcelada, né? Faz primeiro um, depois o outro. Aí ela tá nos primeiros 7 dias da barriga, por exemplo, dela fala assim: doutor, eu não quero fazer a mama tão cedo. Mas olha, aí eu falo: calma, que isso vai passar, eu tenho certeza que sua opinião vai mudar. Olha, não dá 2, 3 meses a paciente: doutor, quando a gente pode fazer a mama? É desse jeito, sempre é assim, porque a gente vai curtindo aquele resultado, a paciente vê como mudou, aí ela olha para a barriga e vê: putz, a mama não tá combinando, daí aquilo vai chamar a atenção dela, a dor já passou, ela tá curtindo tudo aquele novo formato, ela vai querer fazer a cirurgia. Então, são fases, eu falei, é um processo. Então, normalmente, as pacientes optam por fazer, né? Eu já operei pacientes que já fizeram 2, 3 lipos, já fizeram 2, 3 mamas durante a sua vida, né? Então, você vê que isso é uma coisa que, quando incomoda, a paciente busca fazer uma melhora daquela região, tá? E se você pudesse deixar uma mensagem, Flávia, para as outras mulheres que se sentem ou que se sentiam como você antes de você fazer a cirurgia, o que você diria para elas? Diria para elas procurarem um profissional, que elas tenham confiança antes de fazer o procedimento, não escutarem as opiniões alheias, né? Porque todas as vezes que eu fiz cirurgia, todo mundo, precisava ou não, mas o que eu acho é que a gente tem que se gostar, se achar bem, bonita, né? Então, seguir o seu instinto, o seu desejo, né? E que vale a pena. Eu vejo que as mulheres têm muita vontade, mas têm muito medo. E assim, eu sou super a favor dos procedimentos cirúrgicos, eu sempre quero arrumar alguma coisa para fazer. Estou muito melhor, como eu já falei isso, do que antes, mas sempre tem uma coisa ou outra que eu sempre estou enchendo o saco do Felipe, que eu quero melhorar, que eu acho que não é buscar a perfeição, né? A gente tem que entender isso, que ninguém é perfeito, como que o cirurgião plástico vai te deixar perfeito? Eu acho que nós, como mulheres, né, sempre temos que buscar a nossa melhor versão. Então, eu falo que, pessoal, isso é uma coisa interessante de falar. Você vê, a Flávia, ela ficou muito satisfeita e ela sabia que ela queria fazer cirurgia porque era uma coisa que incomodava ela, tá? Não era o marido que falava, não era a amiga que falava, não era a blogueira que ela viu que fez e ela nem sabia se queria fazer e foi e fez. Era uma coisa que incomodava ela. Então, é mais comum do que vocês imaginam de pacientes que chegam aqui no consultório falando assim: meu namorado quer que eu faça, que eu coloque a prótese. Meu marido falou que eu quero fazer isso. Meu casamento não tá bom, eu vou fazer isso para tentar salvar o casamento. Ou, eu vi a blogueira fazendo, eu nem sei se eu quero, mas eu quero a barriga igual a dela. Então, não é muito por aí. Eu acho que o primeiro passo você se incomoda com isso, né? A ponto, às vezes, porque cirurgia plástica,
ela tem cirurgias que são cicatrizes mínimas, tem cirurgias que vão deixar cicatrizes maiores. Então você vai trocar algo no seu corpo que você se incomoda por uma cicatriz, que pode ser maior ou menor, mais escondida ou menos escondida. Então você tem que se incomodar muito com aquilo para fazer essa troca. Então isso é uma coisa que eu sempre oriento as pacientes, né? É um processo de amadurecimento. Então, muita gente fala assim, às vezes, que tem um corpo lindo, né? Às vezes a mulher é nova, não teve filhos, aí ela fala assim, eu nunca faria a cirurgia da mama, porque aquela cicatriz da mastopexia fica uma cicatriz maior e tal, eu não gosto. Só que provavelmente essa mulher, ela não se incomoda esteticamente com a mama dela. Ela se olha no espelho, ela gosta do que vê, ela coloca uma roupa e ela se sente bem. O dia que ela começar a se incomodar, ela vai amadurecer essa ideia e ela vai olhar e falar assim, cara, a cicatriz é meu de menos, eu quero me sentir bem, eu quero colocar uma roupa, me sentir bem, colocar um biquíni, me sentir bem. Assim como uma paciente jovem fala, nossa, eu nunca faria uma cirurgia do rosto, por exemplo. Mas e aí, quando você tiver 60 anos, será que a flacidez, aquelas coisas vão começar a te incomodar? Então você vê que são fases da vida, são processos. É muito difícil a gente se colocar na régua de uma amiga ou na régua do marido. Por isso que eu falo que tem que ser uma coisa que incomoda você, tá? Então esse é o primeiro passo para você realizar uma cirurgia e se sentir bem consigo mesmo depois. Então, Flávia, obrigado por participar hoje aqui, dividir essa experiência com a gente com tanta verdade, né? Eu tenho certeza que isso vai inspirar muitas mulheres que também passaram por esse processo de gestação e que se olham no espelho hoje e sentem que perderam algo de si, ou às vezes que não se reconhecem, né? Fala, putz, cara, eu tinha um corpo tão bom e agora mudou muito. A maternidade é uma fase muito bacana, uma experiência que eu falo que eu, quando virei pai, foi uma transformação para mim. E a cirurgia plástica ela vai muito além da estética, né? Ela é sobre esse resgate, sobre esse bem-estar, sobre poder se sentir bem com quem você é. E se você também está nesse momento e quer saber mais sobre essas cirurgias, é só tocar no link que está aqui na descrição e agendar uma consulta comigo. Nos vemos no próximo vídeo.